Ontem à noite, durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não vai interferir nos preços de jeito nenhum. Bolsonaro garantiu que não vai haver canetaço. Tem um vídeo aí, produção? Se tiver, pode soltar. Eu conversei com duas autoridades dos supermercados. Tá? Na ponta da linha, o preço chega para eles. E eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica. Que, dado o auxílio emergencial, houve um pequeno aumento do consumo. Houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí. Os riscicultores, os plantadores de arroz, estavam com prejuízo há mais de 10 anos. Tá? Mas está sendo normalizado isso aí. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum. Não existe canetaço para resolver o problema da economia. Jair Bolsonaro, e aqui eu não posso deixar de fazer um parêntese, porque analisando bem aí as palavras, os termos que ele usou mais uma vez a expressão na ponta da linha. Ele sempre usa essa expressão quando ele está se referindo a algo que ocorre para o cidadão comum diretamente nas cidades, nos estados. E eu quero lembrar que foi essa expressão que ele usou para se referir à superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, naquela reunião ministerial em que ele falou que ia sim interferir, obviamente se referindo à Polícia Federal, olhando para o Sérgio Moro. E aí tentou disfarçar depois, dizendo que estava se referindo à sua segurança física familiar, mas ele estava se referindo à Polícia Federal, da qual ele queria trocar o diretor-geral Maurício Valeixo, e também à superintendência da PF no Rio de Janeiro, lá na ponta da linha, da qual ele queria trocar também o chefe. Muito bem, o Ministério da Justiça, como eu havia noticiado ontem, havia notificado a Associação Brasileira de Supermercados e os representantes de produtores de alimentos para dar esclarecimentos sobre o aumento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica. Os Ministérios da Agricultura e da Economia também foram chamados pela pasta de André Mendonça a debater medidas para reduzir o valor dos alimentos. Lembrando que o André Mendonça foi quem substituiu o Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E hoje o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou a questão. Ele escreveu no Twitter: encerrada a discussão, vamos para a próxima pauta, e compartilhou um print de uma notícia sobre as declarações do presidente. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que não sabia da ação do Ministério da Justiça e que ela não fazia parte da estratégia. Até admitiu que talvez tenha havido um problema de comunicação, né? Vamos supor que foi só isso. O governador de São Paulo, João Dória, também reagiu ao aumento dos preços. No Twitter ele escreveu: estamos preocupados com o aumento e a elevação de preços nos supermercados. O Procon de São Paulo fará uma análise cuidadosa sobre esta evolução. Vamos fiscalizar para que eventuais abusos contra os consumidores sejam combatidos. Tá aí a declaração do João Dória. Para quem está me acompanhando no Twitter, eu estava justamente desde o começo dessa polêmica apontando que o Bolsonaro estava repetindo aquilo que o João Dória fez em 2017 em relação a serviços de streaming como Netflix e outros casos também. Ele citou a Amazon, se eu não me engano, falando que os proprietários eram bilionários e poderiam tirar da sua margem de lucro em vez de repassar aos consumidores finais aquele valor que estava sendo acrescentado para eles em razão de impostos sobre serviços de streaming. Então eu estava ali ironizando esse lado bolsodoriano, né? Às vezes é Bolsolula, às vezes é Bolsodória, mas esse pessoal tem muita coisa em comum. O presidente da Associação Brasileira dos Procons, Felipe Vieira, afirmou que os órgãos de defesa do consumidor não controlam os preços nem defendem o tabelamento. Segundo ele, há um contexto que fez o preço de produtos da cesta básica subir, como o aumento da demanda interna, alta de exportação e subida do dólar. Muito bem, para falar sobre esse cenário comigo, eu recebo agora, com prazer e alegria, o deputado estadual Reni Ozzi Cuquier, do Partido Novo de São Paulo. Boa noite, deputado, seja bem-vindo aqui ao Papo Antagonista. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, acho que essas medidas aí de achar que é possível você controlar o preço na imposição não fazem nenhum sentido. Aliás, os países que tentaram fazer isso fracassaram sempre. São modelos de fracasso completo, como a Venezuela, nosso vizinho aqui, e como a história do Brasil. A gente lembra todos os problemas que tivemos com hiperinflação e governantes tentando, na canetada ou na força, mobilizar a população
dizer que vamos conter aumentos de preço, isso não tem cabimento, não faz sentido. O próprio presidente colocou quais foram as razões do aumento de preço, o contexto político, o contexto da pandemia, o cenário todo que nós estamos vivendo deixa claro quais foram as razões do aumento do preço. A subida do dólar, aumento das importações, em parte pela questão do dólar, outra parte porque os países estão preocupados com a questão alimentar. A China, por exemplo, está estocando comida, preocupada como seria uma pandemia mais longa, uma quarentena maior. E a ajuda econômica do governo federal fez o consumo aumentar, uma parcela da população que antes não tinha acesso começou a comprar mais. E óbvio, a pandemia mudou os hábitos de consumo do brasileiro. As pessoas não estão mais indo gastar e comer fora em restaurantes, estão dentro de casa comprando mais comida. Então, tudo isso mexe com o preço das coisas e não tem muito que possa ser feito. Quer dizer, tem, mas o que normalmente governos não gostam de fazer. E uma medida muito efetiva para baixar o preço seria baixar os impostos. Baixando os impostos a gente resolveria isso. Mas, dentro da cartilha mais populista, o mais fácil não é fazer isso. Ao contrário, né? Você simplesmente dizer que vai atrás daqueles que estão aumentando o preço. E o governo tem que ir atrás quando existe práticas ilegais, quando existe a formação de cartel, quando tem monopólio. Aí sim, são medidas de vigilância econômica, de cuidados de abusos econômicos que o governo tem que atuar. Mas não é isso que está acontecendo agora. Ferir a liberdade econômica e querer tabelar preços, controlar, impor, só vai trazer catástrofes econômicas para o Brasil, como a gente conhece bem pela nossa história, e olhar um pouquinho para os nossos vizinhos. Aliás, esse foi o governo que chegou ao poder dizendo que a nossa bandeira jamais será vermelha, que o Brasil não poderia virar uma Venezuela, o que aconteceria caso os adversários vencessem, e a gente vê aí esses instintos vindo à tona nesse momento. E não é uma novidade, né? Em abril de 2019, o Jair Bolsonaro soube que a Petrobras iria aumentar o preço do diesel, e aí pegou lá o telefone, ligou para o presidente da estatal, ordenando o cancelamento do reajuste. Aí o Paulo Guedes teve de intervir para mostrar todas as consequências que isso teria. Quer dizer, tem um ímpeto populista aí, né, deputado, de querer posar de quem está do lado da população contra aqueles preços elevados, no entanto, talvez não fazendo a sua parte, né, o seu dever de casa para que essa situação econômica melhore. Isso é clássico, você descreveu bem aí, o cenário da Petrobras sempre foi usada de forma política. O que é o uso político? Você medir ou usar medidas populistas para baixar os preços e todo mundo fala, nossa, que ótimo, e se fosse tão simples assim, por que teríamos problemas? Bastaria comandos de líderes ou de políticos dizendo, eu quero que os preços baixem para que a população tenha coisas mais baratas, e não é assim que funciona. No final de todo esse ciclo de canetadas e autoridades e comandos de baixar preço, as coisas vão ficando mais caras, e quem vai pagar essa conta é a população. Foi isso que a gente assistiu com a Petrobras, quando os preços não foram repassados por uma mudança do custo do barril do petróleo. No final, a Petrobras estava absorvendo aquele custo, e aquilo foi usado de uma forma que o brasileiro que teve que pagar esse custo, com impostos e com outros custos maiores para o cidadão. Então, a medida, né, ou as medidas a serem tomadas aqui, corretas, são aquelas que vão cortar, enxugar a máquina. Se nós temos um problema, se nós temos uma crise, se nós temos um déficit, não adianta a gente aumentar um imposto. Se nós queremos baixar o preço de alguma coisa, vamos baixar os impostos. Aqui em São Paulo nós estamos entrando numa discussão dessa natureza também, sobre um projeto de lei que o governador enviou, onde ele fala de retirada de benefícios fiscais, e quando na verdade tem vários aumentos de impostos embutidos nisso. E o que a gente precisa é enxugar a máquina, cortar gastos, cortar privilégios. Por exemplo, fazer alguma coisa que a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo fez, que foi um exemplo para o Brasil inteiro e que ninguém seguiu,
que foi cortar o salário dos deputados durante a pandemia. Isso aconteceu em São Paulo, a Assembleia Legislativa fez isso, deu o recado e mostrou como que você tem que fazer, e não com medidas populistas, tem que cortar na própria carne. O Estado de São Paulo terá que fazer isso, o governo federal tem que fazer isso, mas aí precisa ver se tem vontade política, se não vai mexer nos seus feudos, nos seus aliados, nos seus amigos, naqueles grupos que te sustentam ali no poder, e normalmente quem sofre com isso é a grande maioria da população, que nunca está lá organizada, pronta para gritar e defender a sua parte, enquanto os grupos menores estão ali sempre organizados e fazem com que as necessidades de cortes e ajustes não cheguem até eles e sempre afetem o resto da população do Brasil. A gente estava até conversando aqui outro dia, deputado, eu com o Kim Kataguiri, que participou aqui do Papo Antagonista, sobre a desidratação da reforma administrativa, justamente para afagar servidores, quer dizer, para não contrariar aqueles interesses dos grupos de pressão, falando também de como militares, políticos, de um modo geral, não foram incluídos aí nos abatimentos, e o senhor está dizendo que a Alesp fez a sua parte nesse sentido. Por outro lado, só aproveitando aqui uns ganchos que vieram na sua resposta, o senhor falou do populismo e de impostos também, e a gente tem visto essas propostas, essas iniciativas, né, que sempre são rebatidas com pressão contrária por parte principalmente da imprensa, de tentativa de estabelecer novos impostos para financiar um programa de reeleição num caminho populista também, né? Então, falta cortar na própria carne, se coloca o peso dos impostos para que a classe média, para que os brasileiros paguem, enquanto se quer ter todo o crédito por aquelas vantagens obtidas pelo povão, é isso? O populismo ele funciona em oferecer soluções rasas, tentar comprar. Infelizmente, o Brasil, né, tem uma situação social muito complicada e é muito fácil os líderes oferecerem essas ajudas e cooptarem, criarem currais eleitorais. A gente assistiu isso na época do PT, com o Bolsa Família. Isso não significa que o Bolsa Família não seja necessário, o problema é o impacto posterior, como isso é usado como uma ferramenta de poder. Isso não significa que o governo federal não tenha que ter ajudado os brasileiros numa pandemia como essa, onde ninguém podia trabalhar, né, com esse programa da ajuda. Mas nós temos que estar atento qual é a real utilidade final desses programas. É trazer mais renda, é ajudar o brasileiro a sair dessa condição, ou ele é uma ferramenta de manutenção de projetos de poder? Então, esse é um elemento muito presente na história da política brasileira, e a gente tem que conseguir quebrar isso, tem que conseguir atrelar isso a talvez políticas de Estado e não políticas de governo. Vamos ter consistência nas ações, vamos cortar onde a gente tem que cortar, vamos fazer o Estado funcionar de verdade. E se o Estado funcionar, nós vamos precisar menos desses programas. E quando nós tivermos que instituir tais programas, que a gente faça isso de uma forma que seja uma política de Estado, com um projeto de começo, meio e fim, durante tanto tempo, para se conquistar certos objetivos econômicos e sociais, e depois ele tem a fim. Senão ele se torna uma ferramenta eleitoreira, como você colocou, Felipe, uma ferramenta de poder, e ela tem muita utilidade, mas ela acaba não resolvendo a raiz dos problemas do Brasil, porque se todo o gasto que o governo tem, ou todo o dinheiro que o governo tem para gastar, vai somente para a folha de pagamento, ou dos funcionários públicos, ou para a previdência desse mesmo funcionalismo, não sobra nada para você investir em melhorar a educação, investir na saúde, investir na segurança, investir em infraestrutura, ou o que quer que seja necessário para o Brasil sair da situação que ele está. Então, a gente faz uma combinação das duas coisas erradas. Primeiro, a gente não ataca a raiz do problema. O Estado ele existe para fornecer alguns bens básicos e não para sustentar ou cuidar apenas de pequenos grupos. E a segunda parte porque nós temos esse Estado disfuncional,
aí você abre um precedente e um espaço para que esses governantes criem programas de salvamento que são necessários em muitas situações, como o da pandemia, repito, reitero, mas que são depois usados como uma ferramenta eleitoreira e política. E isso não aconteceria se a gente tivesse feito a primeira parte da lição melhor, e na segunda a gente tem que ter um projeto para lidar com esses programas como uma política de Estado e não mais como uma política de governo. O senhor tem sido mais crítico em relação ao Jair Bolsonaro ou em relação ao governador de São Paulo, João Dória, nessa retomada econômica para o cenário pós-pandemia, mesmo que a pandemia, lamentavelmente, ainda não esteja neutralizada, ainda não temos uma vacina, um medicamento propício, apesar de toda a propaganda governista em cima da cloroquina, ainda não se tem uma solução e as pessoas diariamente continuam morrendo no Brasil. Quais são os comportamentos dos dois? O que o senhor tem dito a respeito deles? Bom, a gente assistiu o presidente Bolsonaro, ele simplesmente brincou, ignorou, contestou, desafiou a pandemia e teve uma postura na contramão simplesmente do planeta inteiro. Até os modelos ou os líderes que ele tem, que ele exalta e segue, gosta, de Trump a Netanyahu, recuaram, entenderam a gravidade da pandemia e agiram com mais cautela e responsabilidade. O Bolsonaro não fez isso, a gente sabe a postura dele, enfim, ele politizou no extremo a discussão da pandemia. Isso foi muito grave, muito sério para o Brasil. E eu disse que ele perdeu uma oportunidade, porque o mundo inteiro taxou que a pandemia era uma guerra, nós estávamos numa situação de guerra. E ele não é um militar, ele não exalta o papel das Forças Armadas, era uma oportunidade que ele tinha de trazer as Forças Armadas, organizar, criar um grande plano nacional. Não foi o que ele fez, ele preferiu ser irresponsável e brincar com a questão da pandemia. Isso foi gravíssimo, os resultados estão aí para o Brasil e mancharam não só a percepção aqui das pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, mas em outros lugares do mundo. Então esse foi um erro grave. Acho que acertou na hora da resposta do governo federal, ajuda. Não tinha como o Brasil continuar, né? Nós não temos essa poupança, essa capacidade, então a ajuda era necessária. Eu acho que a ajuda foi acertada, mas aí com essa ressalva do que nós estamos falando há pouco, da questão de transformar isso num programa eleitoreiro ou num curral, né, de dependência. E do ponto de vista aqui de São Paulo, acho que o Dória, apesar das críticas que as pessoas fazem ou fizeram muito ao seu estilo, as medidas adotadas tiveram resultado. A gente tinha que fazer isolamento e, me desculpa, você pode ter as divergências que for com a personalidade, com o estilo do governador, mas as medidas foram acertadas. Agora, eu faço outras críticas ao projeto recente que o governador enviou para a Assembleia aqui, que é o da retomada. O Estado de São Paulo tem uma previsão de um déficit de pouco mais de 10 bilhões para o ano que vem. E nas medidas para lidar com esse déficit, estamos falando do quê? Primeiro, enxugamento da máquina. Ótimo, excelente, necessário. Mas, na sequência, veio junto aumento de imposto. Mexer em IPVA, ICMS, ITCMD. Então, e aí eu acho inaceitável, porque nós não estamos fazendo a reforma administrativa que precisamos fazer. E os estados podem fazer a sua reforma administrativa independente da federação, porque tem uma série de questões aqui que dizem respeito às contas do funcionalismo do Estado, e a reforma administrativa é simplesmente mudar essa estrutura do funcionalismo. E você tem uma série de coisas, desde progressões e promoções automáticas, gratificações, avaliação de desempenho, licença-prêmio, procuradores do Estado, bônus para inativo, diminuir o número de carreiras, assim, a lista é vasta. E o governo de São Paulo não escolheu atacar primeiro esta reforma, e sim enviar um projeto no qual haverá um aumento de imposto.
e aí, mais uma vez, quem vai pagar a conta é a população. É muito fácil aumentar o imposto, a população brasileira não está mobilizada politicamente, ela não vai para as ruas protestar porque está tendo aumento de imposto, ela não é engajada. Difícil é o quê? Você tocar nos privilégios, nas regras antiquadas do funcionalismo público, porque esses sim são organizados, e aí quem paga a conta é a grande parte da população. Então, aí, nessa medida de retomada, eu entendo que o governo de São Paulo está errando. Nós tínhamos que cortar muito mais, e uma oportunidade única para fazermos uma reforma administrativa coerente com a modernização do Estado de São Paulo, e a reforma federal também, tão falada, que foi aquém do que a gente queria e imaginava. Agora, deputado, aproveitando aqui a sua presença para falar de um outro tema, eu vi recentemente o senhor dar um comentário na rede social, numa linha que eu comento também, que é o seguinte: muita gente na política mesmo, e isso obviamente acontece no mercado da comunicação, mas na política mede a posição que vai ter, e às vezes dá uma guinada na posição contrária, de acordo com o monitoramento de redes sociais, de acordo com pesquisas de popularidade dos políticos que estão com maior protagonismo. E a gente tem visto, em relação ao combate à corrupção principalmente, não sei se foi inclusive a base do seu comentário, esse tipo de guinada, pessoas que antes repudiavam esquemas de desvio de dinheiro público em gabinetes ou em estatal, em qualquer lugar, e agora passam pano, dependendo da quantia, inclusive, dependendo da pessoa envolvida, dependendo da popularidade da pessoa envolvida, e obviamente o caso mais emblemático é o do Jair Bolsonaro, beneficiário ali de um depósito, de vários depósitos do Fabrício Queiroz, da esposa Márcia Aguiar, na conta da Michelle. Como é que o senhor tem visto aí esse fenômeno, o senhor que está dentro da política e que até conhece muitas dessas pessoas? Quer dizer, a opinião ficar embasada, aparentemente, de acordo com questões de marketing. Isso é terrível, né? Porque eu acho que os políticos ou as pessoas numa posição pública, você tem que conciliar ou equilibrar dois papéis. Você é um representante, ou seja, você está representando a população. Então, claro, você tem que entender e ouvir o que a população quer e pensa e sente, para que lado, qual é o caminho que a nação brasileira está caminhando. Essa é uma função. Eu estou na Assembleia representando pessoas, então eu tenho que entender o que a população está pedindo, mas eu não posso ceder aos desejos e anseios momentâneos, seja do seu amor por alguém, ou da sua defesa incondicional, ou o que eu chamo de seita política, ou simples popularidade, ou desejo de ser aplaudido. Eu tenho que ter uma responsabilidade, um equilíbrio entre critérios que eu entendo que são valores democráticos, valores éticos, valores de defesa do interesse público e nacional, não daquele pequeno grupo que votou em mim. Então, claro, eu tenho os meus eleitores, das quais eu estou representando eles, mas eu não posso colocar os interesses desses meus eleitores acima dos interesses da nação ou do Estado inteiro. Então, eu tenho que fazer esse equilíbrio, eu tenho que estar medindo como que as coisas vão mudando. Eu não posso ser oportunista e tentar ganhar visibilidade em cima do que as redes estão querendo. Tem um vídeo meu, Felipe, que eu até convido aqui todos a conhecerem, assistirem no meu canal do YouTube, do Professor Roque, que chama Por que eu não quero ser amado? E que eu faço uma comparação com aquela famosa frase, aquele ditado popular brasileiro que diz o seguinte: no Brasil não se discute futebol, religião e política. E eu digo que o que aconteceu? O brasileiro ouviu tanto isso que ele associou. Então, para o brasileiro, a política ela é igual ao futebol e à religião. E isso provoca esses tipos de fenômenos que você está colocando aí, seja por parte do jornalismo ou por parte de políticos, que se comportam como torcida ou que respondem
ao chamamento da torcida, né, que está do lado de fora, ou se comportam como parte de uma seita ou de uma religião. Então, vale a pena ter uns 20 minutos ali, porque eu não quero ser amado, porque eu não estou na política para ser amado, eu estou ali para tentar consertar, ajudar o Brasil, resolver grandes problemas. Em certos momentos, eu vou ter que tomar decisões difíceis e duras com responsabilidade dentro de certos valores. Outros, eu tenho que sentir se as vontades públicas estão mudando. Então, grandes temas, o brasileiro está cansado de um Estado grande, é minha obrigação medir e entender isso e estar representando essa sensação. O brasileiro está cansado ou intolerante à corrupção, ótimo, eu tenho que ler isso. Agora, o brasileiro olhou e foi seduzido pelo discurso mais populista do momento, e vamos rasgar princípios científicos, princípios testados na história, rasgar valores como democracia, como ética, aí não dá, aí eu não posso fazer isso. Então, isso é um pouco, eu acho que da métrica ou do critério, como que a gente analisa esse comportamento, em que momento eu estou representando e eu tenho que responder ao meu eleitor, e vocês na imprensa também têm isso, né? A opinião pública está pedindo para vocês investigarem uma coisa, para vocês irem a fundo num assunto, vocês precisam ouvir. Mas em que momento você se torna apenas um palhaço, né? Alguém que está ali num palco querendo ser aplaudido e aclamado pelos outros e não tem nenhum senso de responsabilidade com nada. Acho que esses são a distinção.